Vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta de João. Lá no finalzinho da sua Bíblia, tem uma carta bem curtinha. Primeira carta de João. Vamos ler apenas uma parte do primeiro versículo do capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Vamos ler a primeira parte do verso 1. Todo mundo achou lá no finalzinho da Bíblia? Primeira carta de João, capítulo 3. Vamos ler juntos. Até a parte que diz que somos filhos de Deus. Final do versículo não vamos ler. Então vamos juntos. 1, 2 e... Vejam que grande amor o Pai tem nos concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Vamos de novo? Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, por esse trecho que lemos e por todos os demais que ainda leremos nessa noite, Senhor. Te peço, fale conosco, alimente-nos, Senhor, porque precisamos das palavras que procedem da tua boca. Precisamos ser sustentados, transformados, edificados, ó Deus, pela tua palavra. Então, ó Deus, eu te peço graciosamente, vem sobre nós, vem sobre mim, vem sobre cada um dos meus irmãos, e que o teu Espírito conduza toda essa exposição, toda essa explanação, porque é o Senhor que precisa falar e não eu. Muito obrigado, Deus, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Deus é Pai. Todo mundo já ouviu essa exclamação, né? Até mesmo aqueles que não frequentam a igreja dizem, Deus é Pai. Quando a gente quer falar de algo que a gente quer que dê certo para nós, quando a gente quer fazer uma confissão positiva de algo que vai funcionar na nossa vida, não, mas Deus é Pai. Essa afirmação por si só deveria comunicar algo a respeito de Deus. Porque quando a pessoa diz que Deus é Pai, ela está querendo dizer que Deus é bom. Então a figura da paternidade, historicamente, ela é associada à bondade, a cuidado. O problema é que, infelizmente, nos dias em que nós vivemos, a sociedade a maneira como nós escolhemos de viver não tem dado um bom testemunho a respeito de paternidade. E hoje, especialmente no Dia dos Pais, nós vamos meditar um pouco a respeito da paternidade de Deus. Porque, justamente como não há um bom testemunho, talvez não haja no seu coração hoje uma boa referência de pai. E talvez para você, quando se diga Deus é Pai, talvez isso não soe tão bom para você. Talvez isso não soe algo que te leve a pensar num Deus que cuida, num Deus que ama. Alguns dados estatísticos que justificam essa falta, que comprovam, essa falta de testemunho. No ano passado, 172 mil certidões de nascimento foram lavradas sem o nome dos pais. 173 mil crianças foram registradas sem o nome do pai. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, 11 milhões de mulheres criam seus filhos sozinhas. 11 milhões. Isso sem contar aqueles pais que estão presentes, que estão em casa, mas causam mais dano, que seria melhor que eles estivessem ausentes. Então, o que nós temos hoje como referência de paternidade nem sempre é
algo positivo. E parece que conforme o tempo passa, vai ficando mais negativo. Nós, como igreja, nós somos muito atentos e estamos corretos nisso. Nós reprovamos veementemente o aborto. Nós entendemos que a vida, ela é inegociável. E nós, como igreja, estamos sempre posicionados contra o aborto. A questão é que os pais têm abortado, e eu digo entre aspas, porque para eles é fácil abortar, eles abortam sem matar. Eles simplesmente vão embora como se nunca tivessem tido filhos. Eles abortam os seus filhos no seu coração. E nós deveríamos ser tão intolerantes com essa atitude quanto nós somos contra o aborto. Porque parece que nós somos bastante rígidos contra o aborto, mas não somos tão rígidos, somos mais tolerantes com o abandono dos pais. Nós, como igreja, deveríamos estar cobrando a paternidade com a mesma intensidade que nós cobramos a maternidade. Nós deveríamos ser exigentes com os pais da mesma forma que nós somos exigentes com as mães. E principalmente a igreja cobrando a paternidade, por quê? Porque Deus é Pai. E como pais, nós deveríamos dar um bom testemunho. Se olharmos para as Escrituras, nós vamos ver que Deus só tem um filho original, porque eternamente o Filho, Jesus, foi gerado. Nós temos um Deus que é um Deus triuno. É Deus que é Pai, é Deus que é Filho e é Deus que é Espírito Santo. Todas essas pessoas comunicam os mesmos atributos. Então, Deus, desde a eternidade, é Pai, porque desde a eternidade, o Deus Filho também está presente na Trindade, juntamente com eles o Espírito Santo. Esse é o nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, originalmente, sempre houve o Filho, mas sempre houve apenas esse Filho. No entanto, eles decidiram transbordar esse amor que há entre eles. Eu já falei isso com vocês em várias ocasiões. A criação, quando Deus decide criar todas as coisas, Ele decide essa criação porque Ele transborda em amor, e Ele quer que esse amor que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo possa ser compartilhado com mais pessoas, porque eles entendem que esse amor que há entre eles é algo maravilhoso e que seria muito bom que mais e mais pessoas pudessem compartilhar desse amor. E nessa intenção, nesse transbordar de amor, que Ele cria todas as coisas. E Ele comunica conosco, com a humanidade, a sua imagem e a sua semelhança. Então, Ele tem novos filhos. Nessa configuração, então, Adão e Eva eram filhos de Deus, foram criados como filhos de Deus, para compartilhar desse amor, compartilhar dessa comunhão e carregar a imagem perfeita do Deus triuno. E a presença deles na terra, no Éden, é uma demonstração desse transbordar de amor que Deus tem. Eles têm total acesso e total comunhão com Deus. Então a família que antes era Pai, Filho e Espírito Santo, agora se torna Pai, Filho, Espírito Santo, Adão e Eva. E esse sempre foi o desejo de Deus, de compartilhar do seu amor. Mas o que acontece, no entanto? Adão e Eva caem no engano de Satanás e, pensando ser possível serem autônomos, eles se voltam contra a vontade de Deus. Só que
ao invés de se tornarem autônomos, eles se tornam escravos. Escravos do pecado. E assim, por conta do seu pecado, por terem se voltado contra Deus, contra o mandamento de Deus, e terem no seu coração o desejo de serem eles mesmos os seus próprios deuses, eles então deformaram a imagem e semelhança de Deus que possuíam. E mancharam todo o seu ser, mancharam toda a sua estrutura com o mal. E por essa razão perderam a condição de filhos. Eles perderam a sua condição de filhos. E você pode se perguntar, Guilherme, mas por que eles perderam? Perderam a condição de filhos porque Deus é rancoroso? Porque Deus é mesquinho? Então, por pura punição, os afastou? Não, queridos. Não. O problema é que o nosso Deus, ele não é apenas santo. Nosso Deus é santo, santo, santo. Ele é justo. Ele é santo, santo, santo e justo. Então, a própria pessoa de Deus, os próprios atributos, aquele quem ele é, ele não pode ter comunhão com o pecado. Ele não pode ter comunhão com a corrupção. Então, a separação que há entre Deus e Adão e Eva, ela é causada pelo pecado. Eles colocaram entre Deus e eles uma barreira chamada pecado. Eles foram, então, apartados da comunhão de Deus, não por conta de um desejo mesquinho de punir, porque Deus, quando advertiu a eles que não comessem do fruto, que não desobedecessem, os advertiu porque sabia que no momento em que eles se afastassem, seria impossível essa comunhão. É impossível a comunhão de um Deus santo com o pecado. Vamos então passear pela Bíblia para a gente poder entender a paternidade de Deus diante do pecado humano. Hoje será um pouco diferente, não vamos ficar presos num texto, vamos passear um pouco pelas Escrituras ao redor desse tema. Então, após o pecado, qual é a condição da humanidade? De que maneira, então, a humanidade fica depois do pecado? Vamos lá em Efésios capítulo 2. E vamos manusear a Bíblia um pouco hoje. Se você está destreinado, vai treinar. Efésios capítulo 2, versos 1 ao 3. Está muito frio aí, gente? Não? Está tudo bem? Efésios capítulo 2, versos 1 ao 3. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza o quê? Filhos da ira, como também os demais. Então, por conta do pecado, por conta da transgressão, a condição da humanidade, a partir de Adão e Eva, é uma condição de pessoas mortas, de pessoas que são consideradas filhos da ira e filhos da desobediência, e que estão vivendo, fazendo a vontade da carne e a vontade do diabo, da vontade do príncipe da potestade do ar, que é uma referência a Satanás. Então, o que a humanidade se torna após o pecado de Adão e Eva é isso: mortos, filhos da ira, filhos da desobediência, fazendo a vontade da carne e do diabo. Essa é a descrição que nós temos aqui na carta aos Efésios. Vamos lá em Romanos, volta um pouquinho mais, Romanos capítulo 3, uma outra descrição da condição da humanidade após a queda, após a desobediência. Romanos capítulo 3,
Vamos ler dos versos 10 ao verso 18. Descrevendo a humanidade. Romanos 3, do 10 ao 18. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é uma outra descrição da humanidade após a queda. São homens e mulheres pecadores, homens e mulheres com o coração completamente inclinado para fazer o que é mal, completamente inclinado para fazer o que é contrário à vontade de Deus. E justamente por serem assim, estão completamente passíveis da condenação justa de Deus, porque Deus é justo e Ele precisa punir toda a injustiça e precisa punir todo o pecado. Avance um pouco ainda na carta aos Romanos, Romanos capítulo 5, verso 12. Vejam como isso foi responsabilidade lá daquele ato de Adão e Eva no paraíso, no Éden. Romanos 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade. Por quê? Porque todos pecaram. Então vejam, essa é a condição da humanidade que Deus criou com a intenção de ter comunhão com ela. Deus cria os seres humanos e cria todas as coisas porque queria ter comunhão com a humanidade. Só que a humanidade, na sua representatividade lá no Éden, Adão e Eva escolhem se afastar de Deus, e por conta desse ato nós nos tornamos inimigos de Deus, herdeiros de Adão. Nós herdamos de Adão o quê? O pecado e a morte. Então essa é a condição da humanidade desde o Éden, como herdeiros de Adão, herdaram o pecado e a morte. Mas então, como Deus reage a isso? Deus cria a humanidade porque quer transbordar do seu amor. Deus cria Adão e Eva porque queria compartilhar do amor que havia na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. No entanto, essa humanidade que foi criada se volta contra ele. E Deus reage como? Reage com amor. Porque Deus, lá no Éden, poderia ter terminado com tudo. Ele poderia simplesmente ter dito, olha, não deu certo, vamos acabar com Adão e Eva, eles morrem porque eu disse que eles morreriam, desfaz tudo e vamos continuar vivendo como a gente sempre viveu durante toda a eternidade, em total harmonia. Mas por causa do seu amor, Deus ainda está interessado em compartilhar desse amor. Deus não mudou de ideia, até porque isso sempre esteve nos planos dele. Deus não foi surpreendido pelo pecado. Deus não foi surpreendido pela desobediência do ser humano. Deus sempre soube que o ser humano iria desobedecer, mas ainda assim, por causa do seu amor, ele avançou. E vejam como esse amor se revela. João, capítulo 3, verso 16, não precisam abrir, eu acredito que todos vão recitar junto comigo. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, diante do pecado do ser humano, diante da rejeição que o ser humano apresentou ao seu amor, à sua comunhão, diante disso, Deus responde com amor. E decide salvar. Vamos lá, Efésios capítulo 2, esse a gente já não vai ter de cabeça.
Efésios capítulo 2. Versos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do quê? Do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Aqui, irmãos, caem por terra todas as acusações contra Deus quando dizem que Ele é cruel. Quantas e quantas vezes, ao evangelizar pessoas, eu escuto pessoas apresentando um Deus como sendo um Deus punitivo, um Deus irado, raivoso, que simplesmente tem prazer em punir aqueles que não se enquadram nos seus padrões. Mas aqui nós estamos vendo que esse Deus que criou tudo por amor, também está agora buscando redimir todas as coisas por amor. Deus está investindo ainda na humanidade que Ele quer se relacionar por causa do seu amor. Porque Ele seria, mais uma vez digo, Ele seria perfeitamente justo em punir. Ele seria perfeitamente justo em executar simplesmente o seu juízo. Mas Ele nos amou. E por causa desse amor, Ele então nos envia o seu Filho, para que esse Filho pudesse pagar o preço da cruz, pagar o preço do nosso pecado. Então, por meio dessa obra, por meio daquilo que Jesus faz, nós então, que fomos criados como filhos, lá no Éden, que perdemos a identidade de filhos por causa do pecado, agora, por causa da obra da cruz, estamos sendo adotados. Abra lá, Gálatas. Volte um pouco aí de Efésios, Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, versos 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. Deus envia o seu Filho para que nós pudéssemos voltar a termos a identidade de filhos. Aí reside a adoção. O sacrifício de Cristo, a obra que Ele realiza em nosso favor, é uma obra que torna possível uma nova filiação, uma restauração da condição que nós tínhamos antes do pecado. A cruz vem para nos restaurar a condição de filhos. João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Essa condição de filhos não é universal. Não são todos que são filhos de Deus, porque essa identidade de filho se perdeu no Éden. Então, hoje, para sermos filhos, verso 12, mas a todos quantos o receberam, ou seja, receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, essa condição de filho que foi reconquistada pela obra de Cristo na cruz, ela só alcança aqueles que creem, é pela fé. A graça de Deus que se manifesta na cruz, em nosso favor, ela é alcançada pela fé. Romanos 5, verso 18. Como eu falei, era um passeio mesmo. Vamos lá, Romanos 5, 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos, por causa de Adão, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida.
Da mesma forma que pelo ato de Adão, pela sua desobediência, pela sua rejeição à comunhão e ao amor de Deus, pela obediência de Cristo e a sua obediência até a morte e morte de cruz, por esse ato de justiça que derramou sobre ele o castigo que era meu e que era seu, por causa disso, então nós temos o perdão dos nossos pecados. Fomos justificados. Veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Nós então fomos declarados justos. Não porque sejamos justos, mas porque Deus puniu o meu e o seu pecado na pessoa de Cristo. E como então o nosso pecado já foi punido, então nós somos agora tratados como justos. Porque lembra que eu falei que Deus santo, santo, santo e justo não pode conviver com o pecado, não pode transigir, não pode aceitar e simplesmente deixar passar batido o pecado. Deus não pode passar pano, para usar uma expressão da atualidade, né? Ele não pode passar pano sobre o pecado. Então ele decide punir o nosso pecado na pessoa do seu Filho. E por causa dessa obra, então, ele não apenas providencia um meio que restaura essa comunhão, que torna essa comunhão possível novamente, como ele paga um preço altíssimo para que essa comunhão pudesse acontecer. Deus, ao criar todas as coisas, já sabia o preço que ele iria pagar. Porque nós que somos seres humanos e temos um pensamento linear a respeito do tempo, podemos pensar assim, Deus quando criou todas as coisas, não lhe custou nada, porque ele simplesmente falou e as coisas vieram a existir. Deus só precisou ter algum tipo de preço, sofrer algum dano, depois do pecado, porque nós pensamos de maneira linear. Deus criou, não teve preço nenhum, ele só falou e as coisas vieram a existir. Depois do pecado, então Deus precisou se mover para poder sanar a questão do pecado, então ele sofre o dano da punição do seu Filho. Mas Deus não pensa de maneira linear. Deus conhece passado, presente e futuro, e não apenas conhece, Deus está presente em todo o tempo, em todos os lugares. Então, quando Deus decide criar, ele já sabia que seria necessário o sacrifício de Cristo. Ele poderia ter desistido antes e nem ter criado, porque ele não foi, repito, não foi surpreendido pelo pecado, ele não foi surpreendido pela desobediência. Ele sabia desde o início, quando ele decidiu nos criar, ele já sabia que seria necessário sacrificar o seu Filho. Esse é o amor de Deus. Nós, então, por causa desse amor que se manifesta na cruz, nos justificando, pagando o preço do nosso pecado, nós, então, temos a adoção de filhos e somos restaurados pela obra de Deus à condição inicial. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus, que entregam a sua vida, que se arrependem dos seus pecados, eles são feitos filhos de Deus novamente, restaurada a nossa condição. Então, quais são os benefícios dessa adoção? Nós vimos que, quando perdemos a filiação, nós tivemos prejuízos. Herdamos a herança de Adão, a morte, o pecado. Nós, então, viramos escravos. Mas se nós agora fomos adotados, o que acontece? Gálatas capítulo 4. Avança um pouco aí de Romanos. Gálatas capítulo 4, versos 6 e 7. E porque vocês são filhos, nós já mudamos de situação. Então, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você não é mais escravo,
Nós éramos escravos do pecado, mas agora que somos filhos, nós não somos mais escravos. Assim, você não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro de Deus. Nós estávamos mortos, nós éramos escravos do pecado, mas agora que somos filhos, nós então somos livres, não somos mais escravos e recebemos uma outra herança. Que herança é essa? Avança mais um pouco lá, primeira carta de Pedro, capítulo 1, lá no finalzinho da Bíblia também, um pouquinho antes da carta de João, que nós lemos no início. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Versos 3 a 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 5. Vejamos a herança que nós recebemos por termos sido adotados. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nós temos uma herança que não pode ser destruída, uma herança que não fica manchada. Nós recebemos essa herança por meio de Cristo. Então, por causa de Cristo, por causa da nossa adoção, nós abandonamos a herança maldita do pecado que nós herdamos de Adão e recebemos graciosamente de Deus a herança que não pode ser destruída e que não fica manchada, que não murcha, porque nós agora somos filhos. Essa é mais uma das bênçãos de termos sido adotados por Deus. Esse é o Deus Pai que nós estamos falando. Essa é a paternidade de Deus. Mas não para por aí. Nós também recebemos, então, uma nova família. Nós não estamos mais andando soltos nesse mundo, porque por causa do pecado, as relações não foram afetadas apenas entre os seres humanos e Deus. Por causa do pecado, as relações entre nós também foi afetada, e entre nós começou a haver discórdias, medos, ódios, violência. Isso como consequência do pecado. Mas essas relações também são mudadas por causa da adoção de filhos. Nós fomos incluídos numa nova família. Volte lá para Efésios capítulo 2. Efésios 2, do 19 ao 22. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, o alicerce, a base. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, juntos com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Deus planejou que a nossa salvação, Deus planejou que quando Ele restabelecesse a nossa condição de filhos, Ele planejou que nós não ficaríamos sós, nós andaríamos em família, nós estaríamos juntos, sendo edificados juntos. Esse é o plano de Deus. A igreja é uma amostra do que o Éden deveria ter sido. A igreja é uma amostra do que o Éden deveria ter sido e é uma prévia do que será o céu. Percebem a nossa responsabilidade? Se você é filho, se eu sou filho,
se nós fomos reconduzidos à condição que havia antes da queda, se eu e você tivemos os nossos pecados perdoados, se eu e você restabelecemos o nosso relacionamento com Deus e somos filhos, então a nossa comunhão é o que o Éden deveria ter sido. E a nossa comunhão aponta para o que será o céu. Então nós temos responsabilidade hoje, da maneira que nós nos conduzimos como igreja. Nós temos responsabilidade hoje em como nós nos relacionamos uns com os outros, porque é um retrato de quem nós somos. Imperfeito ainda, porque a consumação final ainda não veio, mas é preciso haver sinais claros entre nós, de que nós fomos restabelecidos à condição de filhos. Então, tiramos algumas conclusões dessa paternidade de Deus. Fizemos esse passeio nas Escrituras, avançamos por a leitura de todos esses versículos, para nós entendermos como Deus é Pai. De que maneira Ele manifesta a sua paternidade. Então, a primeira conclusão: Deus não é um pai perfeccionista e cruel, que rejeita os filhos que não se encaixam nos seus padrões. Deus não fica apenas observando os seus filhos, se frustrando porque nunca conseguem atingir o que é necessário. Existem pais que são assim. Tem uma expressão no quartel, e quem serviu, não sei, uma expressão na Marinha, né? Quem foi da Marinha, quando alguém vai nos dar um elogio, algum superior vai nos elogiar, ele diz assim: está muito bom, mas pode melhorar. Esse era o elogio que a gente recebia. Está muito bom, mas pode melhorar. Existem pais que são assim, que olham para os nossos esforços, olham para a nossa dedicação, olham para o nosso resultado, e quando a gente apresenta esse resultado todo feliz, o pai diz assim: tá bom, mas pode melhorar. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus, Ele conhece os nossos pecados, Ele conhece a nossa incapacidade, Ele olha para nós e entende, eles precisam ser salvos, e é isso que Ele faz por nós. Ele não fica lá nos céus com os braços cruzados, olhando o nosso fracasso. Ele vem até nós e supre aquilo que nós precisamos para voltarmos a ser filhos. Ele faz o que é necessário, Ele supre as nossas incapacidades. Esse é o nosso Deus, essa é a paternidade de Deus. Uma outra coisa: Deus não abandona os seus filhos porque eles não se encaixam nos seus planos. Existem pais que, quando se tornam pais, existem homens, né? Quando se descobrem pais, eles olham para a sua vida e falam: isso não está nos meus planos. Isso não se encaixa no que eu quero para a minha vida. E por causa disso, aborta. E abandona. E vai viver a vida como se não tivesse filhos. Esse não é o nosso Pai. Deus tem os seus filhos como seus planos. Os filhos que Deus criou são o seu plano. Porque Ele criou todas as coisas para que pudesse ter esses filhos. Ele criou o sol, Ele criou a lua, Ele criou a terra, Ele criou o universo para poder ter os seus filhos. E depois que os seus filhos o traem, depois que os seus filhos o abandonam, Ele sacrifica o seu próprio filho, porque o seu plano é ter relacionamento com seus filhos. Então nós somos o plano de Deus. Não é que nós não nos encaixamos ou nos encaixamos no plano. Nós somos o plano. Deus planejou ter um relacionamento conosco, planejou ter esse relacionamento, porque isso traz glória para Ele. Nós fomos criados para louvor da glória dEle, e esse relacionamento glorifica o nome dEle. Então nós somos o plano. Ele não vai nos abandonar, como não abandonou lá no Éden, e como não tem abandonado agora. Terceira coisa: Ele é o Pai que assume o dano das nossas ações.
Porque Jesus morreu pelos pecados de quem? Nossos. Quem sofreu o dano do pecado? Deus. Para que ele pudesse ter um relacionamento conosco, para que ele pudesse, sendo santo, sendo justo, para que ele pudesse remover o pecado que nos afastava dele, ele sofreu o dano. E a punição dos nossos pecados foi derramada sobre ele. Ele paga o preço das nossas ações, ele sofreu o nosso castigo, ele recebeu a nossa punição, ele se colocou no nosso lugar. Essa é a paternidade de Deus. Então, meus irmãos, como última conclusão, no dia do julgamento, no dia em que Deus vier julgar vivos e mortos, sabe qual é a verdade? Só será punido quem quis ser punido. Só será punido quem rejeitou a provisão do Pai. Porque todo aquele que nele crê será salvo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é, aqueles que creem no seu nome. Hoje, Deus está transformando filhos da ira em filhos de Deus. Deus está transformando filhos da desobediência em seus filhos. Deus está mudando a herança de pessoas que estão sob a herança de Adão e colocando elas sob a herança de Cristo. Ele está fazendo isso hoje. Ele está provendo salvação hoje. Então, somente quem rejeitou essa salvação é que será punido. A punição do grande dia está reservada somente para aqueles que simplesmente continuaram rejeitando a Deus até o fim. Meu irmão e minha irmã, eu não sei que tipo de pai você tem ou teve. Eu não sei se você teve alguma referência de pai. Não conheço a sua história. Mas hoje eu estou apresentando a você um pai perfeito. Hoje eu estou apresentando a você o pai das luzes, o pai que ama, o pai que cura, o pai que salva. Nesse dia dos pais eu quero que você conheça o nosso pai, que é o nosso Deus. Ele está aqui hoje. Ele está chamando você para nascer de novo. Ele está chamando você para ser filho dele. Ele está chamando você para fazer parte da família dele. Ele quer que você passe a eternidade com ele. Basta que você creia, se arrependa dos seus pecados e confesse que precisa dele para ser salvo. Amém? Vamos ficar de pé. Pai amado, obrigado, meu Deus. Obrigado por ser pai. Não o pai que talvez a gente tenha conhecido, não o pai que talvez não tenhamos conhecido, mas o verdadeiro e perfeito Pai. Obrigado por nos amar. Nos amar a ponto de sofrer o dano por nossa causa. Obrigado, Senhor, por nos restaurar a condição de filhos quando nós mesmos rejeitamos essa condição. Quando nós mesmos voltamos as costas contra Ti. Mas o Senhor, como Pai, não desistiu de nós. Os nossos pecados não foram suficientes para que o Senhor desistisse de nós. Porque nós somos o Teu plano. E no Teu plano, o Senhor providenciou um meio para que homens e mulheres pecadores como nós pudessem voltar a ser seus filhos. E por causa da obra da cruz,
nós podemos ser adotados. Oh Deus, eu não sei se aqui nessa noite todos já são seus filhos. Talvez haja entre nós nessa noite pessoas que ainda não são. Então eu te peço, Senhor, que o teu Espírito comunique, revele, abra os olhos, Senhor, para que eles entendam que o Senhor está chamando para salvar, que o Senhor está chamando para trocarem de herança e deixarem a herança de Adão e assumirem a herança de Cristo sobre a sua vida. Deixarem o destino de Adão e receberem o destino de Cristo. Que o Senhor fale, eu te peço. Que o Senhor salve, eu te peço. Para a glória do teu nome. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.